Vamos falar da política nacional e também com repercussão aqui em Santa Catarina, porque Santa Catarina vai ter mais 4 deputados federais e 4 deputados estaduais. O Congresso Nacional aprovou ontem à noite, no tempo recorde, o aumento do número de parlamentares já para a próxima eleição. Estou indo para Brasília. Danila Bernardi está chegando ao vivo de lá e traz os detalhes para a gente, até porque foi uma tremenda negociação. Os bastidores dessa aprovação recorde também são bem interessantes, com muitas negociações. E Danila divide as informações com a gente. Fala, Danila Bernardi. Muito boa noite para você. Oi, Márcia, boa noite para você também que nos acompanha. Isso mostra que quando eles querem, a votação sai bem rapidinho, né? Pois é, foram muitas movimentações por aqui, porque tanto Câmara como Senado queriam votar propostas polêmicas. No Senado estava esse projeto que aumenta o número de deputados e na Câmara o PDL, o projeto de decreto legislativo, que derruba o aumento da taxa do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, cada casa foi votando ali simultaneamente e depois eles trocaram as pautas. Foi quase que uma negociação entre os presidentes das duas casas para poder conseguir resolver essas duas questões emblemáticas aí de uma vez só. O PDL, que derruba o aumento do IOF, ele foi aprovado nas duas casas, tanto na Câmara e depois também no Senado. Foi promulgado hoje pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, e o governo ele pode contestar essa decisão do Congresso na Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Mas, ao que tudo indica, o presidente Lula não pretende fazer isso antes de conversar com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Já o projeto que aumenta o número de deputados, ele sofreu mudanças no Senado, teve que voltar para a votação na Câmara, que já aconteceu imediatamente depois. 9 estados, então, vão ganhar novos deputados federais, entre eles, como a gente já disse aqui algumas vezes, Santa Catarina, e esse aumento vai gerar impactos. Nós preparamos uma reportagem para explicar isso para vocês e a gente vê agora. No Senado, a aprovação foi por 41 votos a favor, exatamente o mínimo necessário. Esperidião Amin, do PP, e Ivete da Silveira, do MDB, votaram contra. Jorge Seife, do PL, não participou da votação. O que foi aprovado pelos senadores minimizou um pouco o impacto financeiro que os novos mandatos vão gerar. A estimativa de custo anual era de quase 65 milhões de reais em salários, sem falar nos repasses de emendas do orçamento da União. De 16 para 20 deputados federais, a bancada de Santa Catarina vai ter 4 cadeiras a mais aqui nesse plenário. É um dos estados que mais ganham com o cumprimento da regra, que tem como base o censo populacional. A emenda que foi incluída pelos senadores reduziu os gastos com o pagamento dos salários dos novos parlamentares em 10 milhões de reais ao ano. Com a mudança, o texto voltou para uma nova votação aqui na Câmara dos Deputados, que já tinha aprovado o projeto sem esse limite no começo de maio. A emenda também diz que outras despesas, como cota parlamentar, passagens e verba de gabinete, deverão ser divididas entre os 531 deputados, mantendo os patamares de 2025 para 2026. Desta forma, a estimativa de impacto total anual cai de 150 milhões de reais para cerca de 95 milhões. Sem tempo para resolver a questão, porque o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal está prestes a terminar, os deputados votaram e aprovaram a emenda adicional ainda na noite de quarta-feira. Foram 361 votos a favor, 36 contra, 30 abstenções e 6 obstruções, que é um mecanismo que tem o objetivo de impedir a votação. Da bancada de Santa Catarina, Daniela Reiner, do PL, e Ismael, do PSD, votaram contra a mudança do Senado. Ana Paula Lima, do PT, Luiz Fernando Vampiro e Rafael Pezente, ambos do MDB, não votaram. Gilson Marques, do Novo, estava em obstrução. Para esse cientista político de Santa Catarina, aumentar o número de cadeiras para 531, ao invés de redistribuir as 513 que já existiam, é uma afronta ao STF e não vai melhorar a legislação. Além de não melhorar a qualidade legiferante, legislativa da Câmara dos Deputados, isso provocará também
um aumento dos gastos públicos. Para ele, esse tipo de decisão tinha que ser tomada pelo eleitor, por meio de um plebiscito. A consulta plebiscitária é necessariamente norteada pelo artigo 1449, inciso 15 da Constituição Federal de 1988 e demonstra que a sociedade brasileira teria condições de tomar decisões com responsabilidade, retirando esse casuísmo e oportunismo, como nós vimos no caso do aumento do número de deputados na Câmara Federal de 503 para 531. Márcia, pessoal de casa, uma última notícia aqui de Brasília. Hoje, no fim da tarde, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 8 votos a 3 que as plataformas digitais, aquelas empresas Big Techs, podem ser responsabilizadas por postagens ofensivas e ilícitas feitas por terceiros. Mas isso se elas tiverem sido notificadas, mesmo que extrajudicialmente, e não tiver retirado o conteúdo do ar. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Danila Bernardi, pelas suas informações. Uma boa noite e até amanhã.